Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alta Astral 14, do 156ª. Está parecendo sessão eleitoral, mas não. É claro que o programa foi gravado ainda durante a semana das eleições, mas a vida vai seguir, viu, gente? Bom, nosso convidado já esteve aqui outras 2 vezes esse ano, é o Rodolfo Estopa Júnior, é lá do arquivo OFF. E o tema hoje, eu vou até dar uma introdução antes aqui falar com o Rodolfo, no dia 20 de outubro, é comemorado o Dia do Arquivista. Essa data foi escolhida porque nesse mesmo dia, lá em 1823, quase 200 anos já, hein? O então deputado Pedro de Araújo Lima, que seria o futuro Marquês de Olinda, apresentou proposta para a criação do primeiro arquivo público do Império, que é a origem do atual Arquivo Nacional. E a gente vai falar um pouquinho de arquivo e nada melhor do que chamar o Rodolfo aqui. Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no programa Alta Astral. Quero agradecer a você, agradecer ao Joseval, a oportunidade de nos ceder esse espaço aí para a gente vir conversar sobre esse tema. E agradecer também aos espectadores aí, as pessoas que têm nos procurado. O programa está surtindo efeito, viu? Coisa boa. Tá, as pessoas estão conhecendo mais, estão buscando mais se inteirar de um assunto. Tá interessante, pouco conhecido, e que vem, assim, crescendo essa necessidade aí do mundo, vem nos trazendo querer conhecer mais sobre os arquivos, né? Muito bem, vamos falar então um pouquinho, Rodolfo, já que a gente comemora esse dia do arquivista, tem muita gente que não tem noção. Qual que é a importância do arquivista no dia a dia? O Guilherme, é o seguinte, o arquivista, como um profissional especializado, tá? E é bom frisar isso, né? Ele é um profissional especializado, tá? Ele estuda a ciência, a arquivologia, tá? Existem hoje no Brasil 16 universidades. Olha só, não tinha nem noção. São 16 universidades que dão a pessoa é um bacharel em arquivologia. Então é uma formação universitária mesmo. Então, o que acontece? O arquivista, ele ajuda a organizar os espaços da empresa, assim, tendo uma otimização, tá, dos espaços da empresa com relação a onde guardar o documento, a como guardar o documento. Então, todo esse suporte, todo esse conhecimento, tá? Então, tudo que nós temos, vamos falar, você tem um problema, hoje em dia o mundo busca um especialista. Então, normalmente, tudo hoje que a gente faz... Tá? A gente vai atrás do especialista. E com o arquivista não é diferente. Com o arquivista não é diferente. Então, dia 20 de outubro agora, nós comemoramos o dia do arquivista, né? Um profissional muito importante, tá? E o que acontece? Ele busca aumentar a produtividade da empresa, a direcionar a empresa no caminho certo com relação aos arquivos. Então, a gente costuma brincar que o arquivista, ele é um profissional multidisciplinar. Com certeza. Então, o que acontece? Ele chega como multidisciplinar. Então, ele acompanha, tá, a parte de gestão de documentos, ele faz um assessoramento, ele faz uma criação de tabelas, de fluxogramas, de toda assim, essa parte complexa. É lógico, a gente tem que observar o quê? Depende muito, lógico, nós não vamos falar que pequenas empresas, pequenas instituições precisem ter um grau tão avançado dentro da ciência e arquivologia, tá? Mas existem grandes empresas que necessitam disso que eu estou falando. Não é luxo nenhum, é necessidade. É necessidade, é necessidade. Mas se o grande tem, se a grande empresa tem, por que não a pequena possa ter? É lógico, em um grau menor, sim, uma coisa menos complexa, mas que atenda, tá? E que vá proporcionar para a empresa essa gestão de documentos de forma eficiente. Tá? É necessário para a empresa, para a instituição, essa gestão de documentos de forma eficiente. E a gente pode falar que esse profissional arquivista, ele é o único que pode realizar essa avaliação e destinação dos documentos de uma instituição. Ele, vou colocar aqui de uma maneira simplista, ele acompanha todo o processo, desde... Puxa vida, vamos lá pegar esse documento, vamos organizar, separar, arquivar. Que você até falou, ele é um profissional quase que multidisciplinar, né? O que acontece? Com relação aos serviços, tá? O primeiro passo dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada,
é a criação de uma comissão permanente de avaliação de documentos. E a criação dessa comissão permanente de avaliação de documentos, ela exige um profissional arquivista dentro dessa comissão, fazendo parte dessa comissão. Sim. Então, assim, é ele que vai fazer uma análise do existente para que se aplique a metodologia e se chegue ao final naquilo que eu falei, fazendo a função da armazenagem do documento, da informação, fazendo com que esse arquivo fique da maneira como deveria, organizado, criando. Então, assim, nomenclatura de documentos, os documentos vão ter o mesmo nome, os documentos vão ter um código de classificação falando de qual departamento, de qual parte que ele pertence, uma destinação final, se ele é uma guarda permanente ou se ele poderá ser eliminado, a legislação que esse documento vai ter, o fluxograma, todo o trâmite de documento dentro de grandes instituições públicas, privadas. Porque caminha por ali, né? Exatamente, aonde o documento vai passar, como que ele vai passar, quanto tempo ele vai ficar. Então, o profissional, dentro dessa comissão permanente de avaliação de documentos, o papel dele é esse. O papel dele é fornecer esse subsídio para que a empresa enxergue o seu arquivo e trate seu arquivo de maneira adequada. Eu gostei bem desse tema aí, viu, Rodolfo? O papel dele. Tem muita gente que pensa que o papel ele sumiu. Não, o papel é difícil acabar, né? Parece que a gente tem essa compulsão. Não sei se na outra entrevista eu falei. Eu gosto muito dessa questão do ler a revista. A gente tem acesso a tudo aqui. Mas parece que ali você, enfim, manuseando é diferente. Mas cada um na sua também. Essa barba branca aqui, ela já denota uma certa antiguidade. Mas, enfim, tem muita gente que acha, e é minha opinião também, que eu gosto muito de história, sou um historiador informal, mas o arquivista ele pode ser considerado também um guardião da memória, né? Não só da empresa, mas de diversas situações, e também difusor de cultura. Assim, do nosso ponto de vista, tá? São 20 anos aí de arquivo, 20 anos de arquivo off. Então, no nosso ponto de vista, sim. Muita coisa que poderia ter desaparecido foi resgatada. Né? Resgatado. Nos deparamos com diversas situações, tá? Nesses 20 anos, que demonstra isso. Que a informação que ela não é mantida, armazenada de maneira adequada, que não é mantida, ela se perde com o tempo. Então, o arquivista, o bibliotecário, agora mesmo nós vamos falar do bibliotecário também. E só fica à vontade para introduzir esse assunto. Também. Então, ele é o profissional que possibilita isso, que traz para a gente, que cuida da informação, igual eu falei anteriormente, ele é o especialista no arquivo. Então, tudo que a gente fala arquivo, a gente lembra de armazenagem, de memória, de tudo envolvido. Sim. Essas cápsulas do tempo aí que o pessoal enterra. Rapaz. Ele é um arquivo. Tá? Ele é um arquivo, tanto que na disciplina, né, no bacharel de arquivologia, diferente do bibliotecário, o bibliotecário é voltado mais para a parte de livros. É lógico, ele tem, tá? Dentro do estudo dele, ele também tem contato com a disciplina arquivologia, mas mais voltado à parte de livros. Ele entende também? Entende também, mas não tão quanto especializado é o arquivologista. Então, o arquivologista, ele estuda tudo. Estuda livros, estuda essa parte de sons, de imagem, de fotos. Até para saber, ao se deparar, da importância daquele documento, se ele é relevante, se é guardado ou não, né? Isso. E já aconteceu até casos, de repente, se depararam e a empresa falou, isso aqui não nos interessa mais, vocês pegaram e falaram, olha, de repente isso aqui pode ser relevante para vocês, mesmo que a empresa fale, não, eu quero que descarte, isso aqui não interessa. Pode, de repente, acontecer isso, se é que já aconteceu, e ter essa interlocução? O que acontece? A gente, de vez em quando, a gente acha, tá? Alguma coisa histórica. Alguma coisa histórica, já achamos daqui de Anápolis mesmo. Quando a gente prestou um serviço para a CIA,
em Anápolis, nós achamos uma caixa de fotos lá, e fotos antigas estavam perdidas, que ninguém sabia que tinha, entendeu? Isso foi recuperado, isso hoje está lá na CIA, parece que eles fizeram um mini museu lá com esse acervo. Então, se não houvesse, tá, esse interesse, se houvesse despertado esse interesse... Ou, abrir aquela caixa, ela seria... Seria eliminada, seria descartada. Eu estou deparando com isso, porque eu estou mudando de casa, Rodolfo. Minha casa é meio que um museu, né? Até brincava. Rapaz, achei lá uma revista do cinquentenário da cidade de Anápolis. 1957 a revista chamada A Cinquentenária. Aí eu fiz a doação para o museu, para o Jairo Alves Leite. Falei, Jairo, te interessa? Porque ficar comigo ele não faz sentido. Ele vai cuidar, vai limpar. Entreguei para ele. Achou o documento também de estudo de implantação da nova capital, de 1943, na época da Segunda Guerra, ele já estava pensando. Então, tem estudo completo do general lá, achei também doei. Muita coisa em relação à memória franciscana, também da mesma forma. Então, assim, eu fico fascinado com o tema, por isso até que eu te questiono, porque a minha vontade é sempre guardar tudo. A minha esposa joga isso fora. E eu, não, vamos guardar, pode ter relevância. Outro dia nós localizamos um livro lá de ata de reunião do Hospital Evangélico Goiano. Deixa eu abrir uma aspa. Tá lá, você pode ter certeza. O Dr. James Swanson e José Valdo Reis Brito estavam lá. Pode ser. Então achamos esse livro, né, de atas de reunião do Hospital Evangélico Goiano, se não me engano, Guilherme, 1957. Certeza que o José Valdo estava lá. Alguma coisa nesse tempo aí. E parece que você viaja na história quando você acha isso aí, né? Então são assinaturas que estão lá e faz parte da história. Isso é um valor assim imensurável, né? Eu acho muito bom, meu Deus do céu. Tem vaga para trabalhar no arquivo off? Vamos lá. Bom, em relação à lei que regulamenta a profissão, estou querendo trabalhar lá sem ser regulamentado, né, sem ser um profissional. Como que funciona essa disposição da lei? Existe uma lei específica? O que acontece? A profissão arquivologia, ela foi regulamentada em 1978, tá? Então, do profissional de arquivologia, o que ele faz... Tanto que tem as universidades, igual eu falei, hoje são 16, elas cresceram, tá, com essa evolução aí da ciência, arquivologia, da necessidade do arquivo. Em 2002, existiam, se eu não me engano, 6 universidades. Então, em 20 anos, hoje a gente está com 16. Sim. Tá? E houve também a criação de diversos conselhos, tá? Não existe, diversas associações, tá, de arquivologia. A arquivologia, ela não tem conselho federal e não tem conselhos estaduais. Tá? Ela é uma profissão igual a odontologia, tem o Conselho Federal de Odontologia, os conselhos regionais, o médico, o advogado, tem a OAB geral e as subseções. O CFA, então, não tem. Conselho Federal de Arquivologia, seria isso. Não, existem associações, tá? Em Goiás tem a AG, Associação dos Arquivistas do Estado de Goiás, tá? Uma associação muito presente. Ela foi criada aí no 2008, eu acho, 2004. 2004, acho que foi 2004 que ela começou, e é uma associação presente, tá, no estado, e existe, composta de vários profissionais graduados, tá, que tem, assim, uma experiência muito grande na arquivologia. E isso vem crescendo, a busca por isso aí, Guilherme, tanto das instituições públicas, das instituições privadas, vem aumentando, né? Porque todo mundo tem arquivo, todo mundo quer saber o que faz com arquivo. O que fazer, como destinar esse documento, como se classifica um documento? Primeiro passo, chegou aqui o documento, estou lendo aqui que fala sobre uma lei específica, mas existe uma classificação, qual que é o parâmetro a ser seguido? Esse parâmetro, ele seria universal, ele serviria para qualquer local, ou vocês se adequam à necessidade de cada empresa? Você tem ali o geral, mas vai no específico para cada vai no específico. Então, assim, a transferência da documentação para o arquivo, tá, ela é um processo, tá, que tem que ser seguido. Igual eu falei, criação de uma comissão de documentos, isso eu estou falando para grandes instituições, tá? O pequeno também é feito, só que de uma maneira mais rápida, na proporção.
Tá? Coisa que numa grande instituição demora um mês para fazer, no pequeno a gente faz em um dia. Lá em casa tem vários anos que estou fazendo. Um dia ela chega ao fim, viu? Mas então é isso. Então o que acontece? Guardadas as devidas proporções, tá? Instituindo essa comissão de avaliação de documentos, sabendo qual documento que tem, a temporalidade desse documento, os prazos legais, criando a tabela de temporalidade, identificando os tipos de documento, criando o código de classificação dos documentos, observando a lei de guarda, quanto tempo o documento vai ser guardado. Dentro da instituição, um gestor responsável pelo arquivo, que também é necessário. Tá? O profissional de arquivologia, o arquivista, ele não é um profissional que tem que ser contratado pela empresa. Ele vai lá, ele presta um serviço, ele cria essa metodologia e depois são feitas supervisões, entendeu? Anuais, ou talvez de 2 em 2 anos. Então, o que é? Ele dá uma aula para a empresa de como trabalhar, de como fazer, de como cuidar, e a empresa leva isso para frente. Sim. Então, é um trabalho consultivo, é uma consultoria, tá? Ele vai, ele analisa, ele identifica, ele enxerga, por ser um especialista, ele enxerga melhor a situação e a empresa toca isso para frente. Vamos falar um pouquinho de digitalização. Tem muita gente que fala, não lido mais com papel, minha vida agora é toda digital. Essa digitalização, ela pode substituir o arquivista ali nas instituições? Não, tá? A digitalização, o arquivista, o que ele vai fazer? Ele vai identificar na empresa a necessidade da digitalização e propor para a empresa o que pode ser digitalizado. Então, o que tem que ser armazenado em formato de papel, o que pode ser digitalizado e fazer essa relação custo-benefício para a empresa. Porque não é interessante, Guilherme, vou falar, digitalizar todo o documento. Tem documento que vai ser digitalizado e não vai ser consultado. Então, não existe essa necessidade. Todo mundo fala, não, vamos digitalizar tudo. Pega tudo, outra, né? Digitalizar bagunça, teremos uma bagunça digitalizada? Chegou no ponto exato que eu queria falar, viu, Rodolfo? É isso aí mesmo. Você tem que ter um método para digitalizar. Exatamente. Para chegar na digitalização, tem que estar organizado anteriormente. Organizado anteriormente. Então, não vai poder ser assim, vamos digitalizar a bagunça e a bagunça vai ficar digitalizada. Não. Temos um profissional que vai prestar esse serviço, que vai estar na empresa, que vai fazer todo esse suporte. Então, assim, dar aula para a empresa de como é o arquivo e a empresa vai tocar isso aí para ter um arquivo de forma eficiente. De forma eficiente. E por quais motivos a empresa, há essa interlocução entre vocês e a empresa, por exemplo? A empresa de repente está com essa noção, quero digitalizar tudo, não quero saber de papel aqui. Mas como que funciona essa argumentação? Ela tem que vir a partir do estudo mesmo, né? Simplesmente chegar, como a gente está falando, digitalizar tudo? Como que funciona, então, considerar digitalizar ou não esses arquivos? É assim, Guilherme, depende muito do segmento, tá? Então, a gente tem que observar o segmento, qual a atividade fim da empresa, tá? O que ela faz. E, com isso, a gente vai identificar, tá? O que pode ser digitalizado. Normalmente, as empresas digitalizam documentos que são consultados de forma frequente, tá? E documentos que são necessários visualizações simultâneas, coisas assim. Tá? E para diminuir volume, tem documento que pode ser digitalizado, tá? E pode ser eliminado. Então, e com esse estudo, vou falar, identificando, a gente vai localizar o que pode ser digitalizado e o que não deve ser digitalizado, o que compensa. Igual eu falei, a relação custo-benefício da digitalização. A digitalização vem crescendo muito. Hoje em dia, com o advento do celular aí, WhatsApp e tudo, a gente tramita hoje muita coisa de formato digital. E próprio acesso aos documentos, né? Exatamente. Tá aqui na palma da mão. E esses documentos que são digitalizados, eles têm um valor legal? Ô, Guilherme, hoje, então assim, vou te contar, nesses 20 anos de arquivo off, nós já passamos por diversas situações. Quando a gente começou, tá? A digitalização, você falava em digitalização, documento digitalizado tem valor legal? Não. Isso foi mudando, tá? Existem 2 tipos de documentos. Documentos que são criados em meio eletrônico. Eles são criados em sistema
que tem diversos requisitos que atendem à criação daquele documento em meio eletrônico. Então ele nasce ali. Nasce eletrônico, ele é um documento eletrônico. Tá? Isso existe. E o documento digitalizado é o documento ou papel, tá? Ele tem, nós tivemos um decreto agora em 2020, que existem vários requisitos que a digitalização tem que ter para ter validade legal. Então, vou falar assim, brevemente, assim, algumas coisas. Ele tem que estar em formato PDF, tá? Todo mundo conhece o Adobe aí, um programa de leitura de PDF. Então, ele tem que estar em formato PDF ou PNG, que é um tipo de arquivo de foto. É uma resolução mínima de 300 dpi, são pontos por polegada. Então, tem que ter no mínimo 300 pontos por polegada. Você tem o documento não dá conta de ler também, não dá. Né? Ele tem que atender requisitos de cor. Tá? Se ele for um documento preto e branco, vou falar... que é o mais comum, né? Ele tem que ser digitalizado em preto e branco. Se ele for um documento em escala de cinza, ele tem que ser digitalizado em escala de cinza. E se for um documento colorido, ele tem que ser digitalizado colorido. Então eu não posso pegar um documento colorido e digitalizar ele em preto e branco. Ele não atende o requisito. E outra coisa, ele tem que atender todos os requisitos. Se faltar um, ele não tem valor legal. O checklist dele tem que ser completo. O checklist. Então, ele tem que ter o descritivo de documento, ele tem que conter palavras-chave que representem o conteúdo do documento, nome do autor, data e local da digitalização, um identificador, que é um número digital, tá, atribuído ao documento na hora da sua captura, que é um hash, vamos falar assim, é um algoritmo, tá, do arquivo digitalizado. O algoritmo, a gente fala em linguagem binária, aquele 0 e 1, aquela sequência de 0 e 1, uma coisa mais ou menos assim. Então, é criado com a digitalização um algoritmo para falar que aquele documento não foi alterado. Se ele for compactado, a compactação tem que ser equivalente ao tamanho do documento original. Se tiver qualquer alteração de tamanho nessa compactação, o documento não tem valor legal. E, finalmente, ser assinado pelo responsável pela digitalização com uma chave de certificação com padrão da ICP Brasil, que é o órgão que regulamenta as chaves públicas de assinatura. Então, qualquer um desses requisitos que ele não cumpra, ele não tem validade legal digitalizado. Então, isso tudo o arquivologista, tá, ele tem conhecimento para isso, para fazer dessa forma. Nós fazemos digitalização dessa forma, tá, grandes volumes. E só que o que acontece? Como é muito trabalhoso, tem parte do arquivo que não compensa ser digitalizado. Imagina, aquele calhamaço de coisas, não tem fim, né? Na verdade, isso é um trabalho insano e desnecessário. E aí, até a gente pergunta, só a digitalização de documentos era suficiente? Ou chegou nesse parâmetro aqui, tá ok, é daqui para baixo? Ô Guilherme, a gente fala o seguinte, gestão de documentos é uma coisa complexa. Ela não dá para ser feita e, vamos falar, não fiz, acabou. Encerrou aqui, né? Tem que ter uma solução de continuidade. Então, é um trabalho que é contínuo, tá? Porque existe a nova produção, existem alterações dentro da empresa, dentro da instituição, que talvez a gente tenha que mexer no passado. Novas mentalidades, novas direções. Exatamente, né? Novas resoluções. Agora, o governo federal publicou no Diário Oficial que os cartórios vão ter que digitalizar todo o acervo e cartório de registro, tá? Que define que os cartórios de registro terão que digitalizar o próprio acervo e oferecer serviço pela internet. Agora você imagina. Isso vai dar trabalho? Vai ter que fazer. Os cartórios de registro vão ter que ter o acervo digitalizado para oferecer vários serviços pela internet. Agora vamos perguntar, o cartório vai digitalizar o acervo, ele vai pegar aqueles livros de registro dele antigo e vai jogar eles fora? Não tem como. Não tem como. Então, vai ter digitalizado e os físicos vai ter que manter, vai ter que ser guardado. Rapaz. Então... Mas o campo arquivista tá bom, então, né? Tá bom, igual eu falei, eram 6, 8 universidades, hoje são 16. 16 universidades e 16 associações ligadas à arquivologia no Brasil. Tá? E uma das associações é internacional, voltada à arquivologia.
Então, o campo de trabalho, para quem acompanha aí, pensa em uma profissão? O campo vem crescendo, O Arquivo Off está aí, 20 anos. 20 anos, né? 20 Rodolfo anos. era criança na época. Nem tanto, Guilherme. Falando desse universo digital, muita gente fala em nuvem. Não, puxa vida, a nuvem, né? A nuvem, ela é de fato segura? Ô, Guilherme, o que acontece? Primeiro vamos explicar a nuvem. Pois é, não é o tempo aí não. Não, aí o povo fala assim, nuvem. O que é nuvem? A nuvem, nada mais, nada menos, são data centers, são locais especializados para armazenagem. O arquivo, ao invés dele estar no seu HD, lá no seu computador, ele vai estar em um HD. Só que dentro de um local especializado, um local armazenado, com sistema de salvamento automático. Se tiver algum problema, esse dado vai ser salvo, vai ser seguro. Essa redundância de informações, então a informação está guardada em 2, 3 lugares diferentes. E isso possibilita essa segurança. Tá? É difícil a gente falar que ela não vai apagar, que ela não vai se perder, que ela vai... Tem possibilidade. O 100% não tem para nada. Só então, a morte, gente. O resto... Existe essa possibilidade. Mas o que acontece? Se ela está sendo armazenada num local especializado, num local seguro, é mais difícil que isso aconteça. Então, por isso que a gente fala, a nuvem, ela é segura. Às vezes insegura ficar em casa, né? Depende, com essas chuvas aí que acontecendo dessa forma, pode até ser, né? Não confia não, viu? Eu já te digo aqui de forma antecipada. A gente já falou aqui, mas eu queria que você reforçasse para quem está chegando agora. Pode ser eliminado o documento físico depois que digitalizou? Em casa lá, não me interessa mais isso aqui. O que acontece, Guilherme? Documentos, existem vários tipos de documentos. Então, a pessoa adquire a mão do documento também, né? Existe documento, tá? Que é da esfera federal, existe documento da esfera estadual, existe documento da esfera municipal, existem documentos que são criados dentro das instituições, vou falar, instituições públicas ou privadas, são documentos internos, tá? Que ele não existe na legislação, que ele é um documento, vou falar um memorando, uma ata de reunião. Uma coisa temporária. Exatamente, uma coisa assim. Então, tudo isso é definido em comum acordo com a instituição, com a empresa, identifica-se o documento e aí a gente pode ver o que? Digitaliza, elimina. Então, cada caso é um caso, deve ser estudado. Tá? Existem documentos, vou voltar ao assunto. Se eles cumprirem a resolução, o decreto lá de 2020 que fala da digitalização, cumprir todos aqueles requisitos lá, ele pode ser eliminado. Pode. Tá? Cumpriu tudo, foi feito daquela forma, pode ser eliminado. Tá? Certo. Será que isso vai trazer algum problema para a gente? Se for cumprido. Não vai ter problema. Tá na lei. Não tem problema. Ninguém vai te questionar. Mas é difícil, por quê? Porque é um custo, é um trabalho que tem que ser feito. Igual eu te falei, tem que ser subir a escada. Para chegar no último degrau tem que começar. É igual que chegar no canal 14, é um desafio chegar aqui. É um desafio. Subir os lances de escada. Você tinha citado, a gente estava no meio da entrevista, você falou que no meio eu falei, fica à vontade para puxar o assunto, falar de bibliotecário. Onde se insere aí, né? Porque muita gente pensa, não, arquivista é um bibliotecário, arquivista é a mesma coisa. O bibliotecário, ele é voltado mais para a administração de acervos de livros, de coisas nesse sentido, tá? E ele estuda também a arquivologia, só que ele não é tão especializado quanto o arquivologista para cuidar dessa parte histórica de documentação. Também, já trabalhamos com bibliotecários, um profissional super importante e também de relevância, vou falar nesse contexto. Aprende coisa com eles também. Exatamente. Então, são profissionais que também podem auxiliar, tá, as empresas, as instituições, nesse sentido de arquivo. Sim. Tá? Ele é um profissional que tem conhecimento, que tem informação e que pode direcionar as empresas assim, no caminho certo. É porque todo mundo pensa hoje em dia, não, com todo mundo digital, o que faz sentido ter uma biblioteca, né, um bibliotecário? Muita gente até falava, eu lembro na minha época de faculdade, o que uma pessoa ia fazer? Biblioteconomia. Não, mas para que isso? E na época que a gente não tinha mundo digital ainda. Isso eu estou falando de 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, acho que se redescobre a importância desses profissionais também, né? É lógico. Então, eu costumo muito falar que as coisas são muito cíclicas, né? Exatamente. Eu brinco muito que nós vamos voltar daqui uns tempos a assinar contrato com papel e caneta. Porque
Não que assim, o digital não seja interessante, mas tem coisas, tá, que o papel é um suporte que mantém isso, né? Então é mais difícil alterar. Então a gente está numa cultura aí de reconhecimento de firma, de autenticar documento, conferir o documento original. Eu até brincava que a gente está em semana de eleição, o título de eleitor, este papel comum, ele serve para tudo, menos para votar. Se você for só com ele, não serve para votar. Não vota. Se você souber a sessão, você vota com identidade, carteira de motorista, mas só com título você não vota. Não tem como, não faz sentido isso, né? Mas são coisas que acontecem. Então, igual assim, a nossa cultura vem mudando, as ideias vão mudando. Hoje a gente está no mundo digital aí e vamos falar, estamos caminhando para isso. Sim, tá? Mas o papel não deixa de existir. E até um mundo paralelo virtual também, né? É lógico. Caminhando para isso. A gente está quase chegando no finalzinho, Rodolfo, mas de que forma essa gestão documental, realizada pelo arquivista, claro, ele pode facilitar decisões estratégicas que envolvem muito, mas muito dinheiro mesmo. O que acontece, Guilherme? A empresa tendo um arquivo organizado, tá? Ela tendo conhecimento das informações, tá? Porque o que acontece? A gente fala de arquivo, mas o conhecimento do arquivo, ele possibilita, vou falar, a criação de um paralelo aí do passado com o presente. Entendeu? A empresa tendo conhecimento da informação, ela podendo buscar informação, podendo fazer assim planilhas, analisar. Posso até abrir um parênteses aqui? Sim. Porque é muito comum hoje empresas adquirir empresa. Peraí, se eu vou adquirir essa empresa, ela tiver uma coisa ali organizada, fica mais fácil eu ter a compreensão se eu vou poder adquirir, ou se eu vou sair do negócio. Exatamente. Então, isso aí facilita muito. Vou falar, a decisão estratégica, como que era o mercado há 20 anos atrás. Sim. Então, se a empresa tiver esses dados, se ela tiver isso tudo organizado. Tá? Ela fica mais fácil a tomada de decisão atual. Porque assim, não, eu vou procurar o livro ali, ai meu Deus, mas cadê o livro? Isso vem crescendo, não vem crescendo. Então, possibilita para a empresa esse... Facilita os negócios, né? É lógico. Sim, fica uma coisa mais clara. E daí que a gente vê que muita gente sempre pensa no custo da coisa, mas o investimento que você faz na organização do seu dia a dia, principalmente, vamos falar do cidadão comum, é muito mais fácil ser organizado do que ser desorganizado. Então a gente fala, não, eu levo minha vida assim, não tem problema nenhum não. Imagina uma empresa, né? Como que facilita, o investimento ele sai muito barato. E o que acontece? As empresas, elas têm, é lógico, essa rotatividade de funcionários. Normal. Hoje em dia tem um, amanhã tem outro. Então, o emprego para a vida toda acabou, né? A partir do momento que ela tem essa padronização da informação, a padronização de como vai ser armazenado, como vai ser guardado, como que tem que ser, tá? Ela é uma empresa diferenciada no mercado. A gente percebe isso no dia a dia. Eu trabalho muito com publicidade, você percebe ali quando a coisa funciona em termos de organização. Você pensa em alguma coisa, a coisa já chega para você. Sim, Isso facilita o processo de quem está mandando, de quem está recebendo, quem tem que executar, tem que levar um ar, por exemplo, a mensagem, o tempo é curto, né? Você diminui, você encurta o tempo. Encurta o tempo e é bom para todo mundo. Né? Todo mundo, né, ganha dinheiro. Rodolfo, a gente está chegando no final, mas é claro, a gente falou aqui para quem chega agora. Essa entrevista será reprisada várias vezes na grade de programação do canal 14 da NET. Estará disponível também, ou já está disponível, lá no nosso canal do YouTube, Programa Autoação do 14, mas a gente tem que lembrar do Arquivo Off. Tudo isso que você falou se enquadra na proposta do Arquivo Off? Se enquadra na proposta do Arquivo Off, tá? Arquivo Off aí, o ano que vem vai completar seus 20 anos. Então, são 20 anos convivendo com o arquivista, com a arquivologia, com os arquivos, tá? A Arquivo Off é uma empresa, a gente tem unidade em Anápolis, unidade em Goiânia, tem algumas franquias no Brasil, tá? Atendemos diversos segmentos, atendemos desde pessoas como Guilherme, tá? A grandes empresas, tá? O programa Alto Astral aqui tem nos ajudado bastante a difundir essa informação. Tá? Fazemos armazenagem física dos documentos, temos armazéns especializados para guardas de documento, temos parque de digitalização para digitalização de pequenos, médios e grandes volumes. Atendemos, igual eu falei, todos os segmentos, construtoras, hospitais, indústrias, fábricas, tá? Instituições públicas. Então, a Arquivo Off hoje ela é uma empresa capacitada na
não vou falar, no que tange a gestão de documentos, tá? Lógico que dentro das suas devidas proporções, a gente não vai propor coisas grandes para pequenas empresas, mas a pequena empresa também pode ser organizada. A mesma tecnologia, tudo o mesmo processo, é lógico, em menor volume. Certo. Tá? Temos já vários trabalhos realizados, então talvez algum segmento nos procure. Nós já temos atendido outras empresas do mesmo segmento. Isso é um facilitador, isso ajuda como bastante. Referência, né? Exatamente. Como é que funciona o arquivo off aí? Tá, então, a gente tem casos aí de funcionários que passaram por 2, 3 empresas e levou a gente para 2, 3 empresas. Olha só que bacana. Porque ele trabalha numa, foi para outra. É para facilitar o dia a dia dele também. Exato. Então, facilita a vida dele, facilita a vida da empresa e possibilita essa gestão eficiente dos arquivos. A gente armazena os arquivos nos nossos armazéns de forma segura, com toda inspeção, controle de umidade, temperatura, tudo isso dentro da... Que é simplesmente deixar lá, né? Tudo isso dentro da legislação, possibilita a recuperação da informação no momento oportuno e atendendo aí as cidades Goiânia e Anápolis, são algumas franquias aí no Brasil. Se alguém quiser acessar o www.arquivooff.com.br, tá? Tem o nosso site com todas as informações, maiores informações. Temos Instagram, temos... O Instagram? O Arquivo Off, né? Arquivo Off. Né? Arquivo Off. Digita o arquivo lá. E a gente está presente e está buscando trazer isso aí para as empresas, para as instituições, para as pessoas. Tá? Uma ciência nova aí que vem crescendo, né? E o arquivista, né? Um profissional aí muito importante dentro desse segmento. Tá? Mais uma vez, parabéns a todos os arquivistas aí pelo dia 20 de outubro. E vamos lá. Vamos lá, estamos juntos. Firme com os arquivos. Firme com os arquivos. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, sempre muito interessante, porque aspectos novos foram tratados hoje. Isso é importante, valorizar o profissional também, né? É bom. E assim, nos proporcionar esse momento, tá? De trazer esse conhecimento. E para a pessoa que tiver alguma curiosidade, a gente está lá à disposição, tá? Fazer uma visita para a gente, buscar maiores informações de como a gente trabalha do nosso serviço. E, como o Rodolfo mesmo falou, é um mercado de trabalho que está só crescendo. Isso é muito importante. Rodolfo, então, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece Rodolfo Sopa Júnior, para quem chega agora, proprietário do Arquivo Off. Falamos hoje do dia do arquivista. E é claro, essa entrevista ela estará disponível na grade de programação do canal 14 da NET em vários horários diferentes e também no nosso canal do YouTube, Programa Alto Astral 14. Mais uma vez, muito obrigado a você, amigo assinante, Rodolfo, que é nosso parceiro aqui também, que, é claro, nos ajudam, né, a trazer tanta informação. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folha Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Cap Life, tratamento capilar, Dotes, Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem.